Bom dia, senhores, tudo bem? Como estão as coisas aí? Espero que estejam todos bem, que esteja tudo em ordem. E hoje, dia 18 de maio, quinta-feira, 18 de maio de 2023. Depois de um vídeo pesadão, como foi o vídeo de ontem, né, sobre o petróleo, espero que tenha sido útil a você. Eu gostaria hoje de voltar para assuntos mais não tão sórdidos, né? Porque basicamente ontem o que a gente ficou fazendo é falando do absurdo da burrice alheia. É isso, é muito triste, né? Então hoje eu gostaria de falar de coisas boas, coisas positivas. E quem me puxou para o tema de hoje foi o Eduardo, que é um inscrito nosso aqui no canal. Aliás, Eduardo, eu não sei o que te dizer das tuas palavras. Eu é que agradeço pela tua atenção, pelo seu tempo. Aliás, agradeço pela atenção e pelo tempo de todos vocês que estão aqui. Sem vocês o canal não existe, né? Sem vocês sou eu sozinho aqui falando para as paredes. Então, meu muito obrigado ao Eduardo, meu muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui o canal. O Eduardo mandou uma mensagem muito bacana. Eu fiquei até sem jeito, Eduardo, quando eu li tua mensagem. Eu agradeço muito, de coração, tá? E o Eduardo me perguntou uma coisa que é bem bacana. Aliás, perguntou duas coisas, são os dois assuntos do vídeo de hoje. Ele falou, eu percebi que você é do mercado tal, e que você tá já há um tempo nisso, né, falando sobre mim. Aí ele me pergunta, primeira pergunta dele, né? Se eu tivesse que voltar no tempo, se eu tivesse hoje 18 anos de novo, né, tivesse começando de novo hoje tudo, o que eu faria diferente? E a segunda pergunta, ele me pergunta o que eu acho dos day trades, né, das operações day trade. Então vamos lá, Eduardo. Vamos começar pelo day trade, tá? Que é a parte mais fácil. Olha, eu já disse aqui algumas vezes que eu sou um dos caras mais contrários à ideia de buy and hold, né? Casar com o papel. Então, por mais que o day trade seja uma coisa atacada, e por mais que existam muitas estatísticas que são reais, não é mentira, tipo 90% das pessoas que fazem day trade perdem. É verdade, isso daí é por aí mesmo, tá? Mas eu vou além, né? Eu acho que esse tipo de estatística não tem que te intimidar, porque 90% das pessoas falham é uma estatística que não serve só para day trade na Bovespa, ela serve para tudo. 90% das pessoas que vão fazer uma faculdade, sei lá, de jornalismo, não vão virar o Roberto Marinho. 90% das pessoas que se meteram a ser camelô na rua não viraram o Silvio Santos. 90% dos casamentos não deram em boa coisa. 90% das pessoas que estudarem medicina e se for não viraram o Pitangui, não viraram o Zerbini. A taxa de fracasso na humanidade é muito alta, sempre. Claro. Quantas pessoas que sabem desenhar viraram Walt Disney? Veja, eu estou sendo generoso. Eu estou falando 90%, mas eu aposto com você, bem menos de 90% dos formandos em medicina viraram o Zerbini, viraram o Ivo Pitangui. Bem menos. Bem menos do que 90% dos caras que sabem desenhar viraram o Walt Disney. Então, essa estatística da Bovespa, embora ela seja real, eu acho que ela não diz muita coisa, Eduardo, porque a vida é assim, né? Antigamente, uma vez eu li algum cara desaforado aí, falando um cara famoso, não lembro quem é, falando assim que a vida é tipo um submarino, ela é feita para afundar, né? E tanto é que no fim você morre, né? Você vai fazer, e no fim você vai perder, porque você vai morrer. Então, não tem como olhar para o mundo, para a vida, para as coisas, para os negócios e tal, e falar assim, não, aqui é um porto seguro, aqui vai dar certo. Não, na média vai dar tudo errado mesmo. E é isso aí, né? O importante não é exatamente o percentual,
Porque o percentual, a gente já sabe que o percentual de falha vai ser alto. O importante, Eduardo, é você não morrer quando dá errado. Né? Antigamente, eu lembro quando eu fiz o meu curso de operador da BMF, eu lembro que na aula, uma certa altura, o professor chamava-se Marco Aurélio Teixeira. Inclusive ele era um dos... Ele foi o cara que criou o mercado de TI no Brasil. Era brilhante, o cara era um gênio. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, vocês não tem que se preocupar tanto com quanto ganha, quanto perde, quantas vezes ganha, quantas vezes perde. Ele falou, pega um tigre. Um tigre é uma espécie evolucionariamente bem sucedida, né? Tá aí, milhares, milhões de anos, sei lá. Ele falou, quanto vocês acham que é a taxa de acerto de um tigre? A taxa de acerto de um tigre, Eduardo, é 10, 20%. Como é que o tigre trabalha? Ele trabalha sozinho, ele não é como o leão que tem bando, ele trabalha sozinho. Ele fica atrás de um arbusto, camuflado. Quando chega alguém perto, ele tenta pegar. Só que 80, 90% dessas tentativas dele são frustradas, ele perde, a presa vai embora, escapa. Aí você fala assim, caramba, né? Como que pode um tigre ser tão ruim assim de negócio, né? Ele erra tanto, e no entanto é um belíssimo animal, né? Eu tenho o tigre mais alta conta até do que o leão. Eu acho o tigre uma máquina da natureza. Como é que pode isso? Pode por quê? Porque o tigre, quando ele dá o bote, ele não põe muita energia naquilo. Ele não dá o bote pensando assim, minha vida depende deste bote em particular. Não, ele dá o bote é um bote meio vagabundo. Ele põe pouca energia ali. Em cada tentativa que ele faz, Eduardo, ele põe pouca energia. Porque ele sabe que a chance dele errar é 80, 90%. Ele sabe instintivamente, claro. É 80, 90%. Então, ele põe um pouquinho de energia em cada tentativa dele. De tal forma que ele perde muitas vezes, mas cada vez que ele perde pouquinho, ele não perde muito. Quando ele consegue pegar alguma presa, aí ele quebra a banca. Aí ele repõe toda aquela energia que ele perdeu nas tentativas mal sucedidas e tem um saldo positivo ainda. Né? É assim que tem que ser uma operação no mercado financeiro. Quando você perde, você não tem que se preocupar tanto se você está acertando 90% das vezes ou 10% ou... Né? O que você tem que se preocupar é o seguinte, ok, cada vez que eu perco quantos por cento do meu capital? Que é uma coisa que a gente já conversou aqui. Antigamente, eu aprendi assim pelo menos, e aprendi assim na orelhada dos corredores da bolsa, não sei de onde tiraram esse número, mas ele funciona. Quando você vai montar uma operação, esteja preparado para perder no máximo 0,5% do seu capital de risco. Você tem lá um ponto de entrada, dá uma olhada, fala assim, bom, eu vou entrar em tal nível, o stop loss seria em quanto? Seria aqui embaixo. Tá? Vê se a distância entre o stop loss e o teu ponto de entrada vai gerar um prejuízo, se acontecer o prejuízo, maior do que 0,5%. Se der maior que 0,5%, Eduardo, não entra na operação. Simples assim. Tá? Então o que conta não é tanto se você vai ganhar ou perder 90%, é quanto de dinheiro ou quanto percentualmente do teu capital você perde cada vez que você perde. É isso que conta. É isso que vai fazer você ganhar ou perder no fim do jogo. Tá? Assim, eu pessoalmente não sou muito fã de day trade. Tá? Eu acho que day trade é uma coisa que deixa o cara meio lelé da cuca. Você começa a ver o pessoal que acompanha muito day trade, é muito engraçado. O cara começa, ele liga lá o broadcast dele, ele tem lá uma média móvel. Passou uma semana, Eduardo, ele tem 5 médias móveis, um alarme de não sei o que, virou uma zona. A tela do cara, uma poluição enorme. Às vezes ele trava, ele não consegue entrar, porque o negócio dá um sinal e ele fica meio assim. Então eu pessoalmente acho que o day trade é uma coisa que enlouquece um pouco o cara. Eu acho que você fica muito preocupado com o micro e perde um pouco de vista o que está acontecendo, né, na economia, no país. Mas é o meu estilo. Assim, eu pessoalmente não gosto de ficar preso. Né? Uma coisa importante é o seguinte, você tem que pensar que você é um especulador. Quando o cara é um day trader, tem uma coisa muito ruim que acontece na cabeça do sujeito, no psicológico dele, que é assim, ele começa a enxergar o mercado financeiro como trabalho, como trabalho assalariado, ele tem que ir lá bater o ponto. E não é assim. Né? É a história do tigre.
O tigre está lá porque ele está lá, coitado, é o habitat dele, mas você não tem que estar todo dia no mercado, porque não vai pintar oportunidade todo dia. Então quando o cara começa a ficar muito escravo do day trade, na minha opinião, tá, Eduardo? Isso é a minha opinião, não estou falando que é como eu sinto, o que eu já vi. A pessoa chega a um ponto que ela se comporta como se ela fosse um empregado de alguém. Não, pô, eu tenho que ir lá, ó, o mercado já começou, eu tenho que estar na frente do computador. Não, não é bem assim que uma coisa mais relaxada eu acho que dá mais resultados. Mas, de novo, é a minha opinião. Eu acho que você tem que encontrar o jeito que é legal pra você. O jeito que faz você estar com os nervos mais à flor da pele, estar mais ligado, estar mais atento. Se você sente que a pressão te faz bem, vai na pressão. Ah, sob pressão eu trabalho melhor, eu opero melhor. Então vai na pressão. Ou o contrário. Por exemplo, na pressão, eu não opero bem. Sinceramente, eu chego uma hora que eu fico de saco cheio, eu falo, dane-se tudo, eu desligo tudo, vou embora e acabou. Fim. Eu não tenho paciência. Porque eu gosto daquela situação assim, que de repente você bateu o olho no computador, você olhou e falou, uau, olha isso, né? Eu gosto desse tipo de situação, mas é gosto. Não é que tem que ser assim, tá? Então, eu não vejo nenhum problema no day trade, eu acho assim, não faz o meu estilo, mas você vai falar, o povo diz que 90% perde. 90% do povo perde em tudo, certo? 90% é o que eu falei, 90% dos casamentos dão errado, 90% das carreiras dão errado, 90% de tudo dá errado, certo? A história do mundo é feita daquele 10%, nem 10, né? 1/1000% de caras que deram certo. Isso é assim com tudo, isso não é assim com day trade só. Né? Eles vendem de um jeito que parece assim, nossa, só fazer day trade na Bovespa é que tem chance de 90% de dar errado. Besteira. Né? Tem risco? Tem. Tudo tem risco. Vai de você. Às vezes você se dá bem. É tentativa e erro. A única coisa que eu insisto é o seguinte, o que é importante? Não é importante se é 90% das vezes você vai ganhar ou perder. O importante é, se você perder, quanto você vai perder em cada vez que você perder. Repara uma coisa, você pode ser um gênio das finanças. Se você for burro em administração de risco, você vai quebrar. Por exemplo, você faz 1000 trades. Vamos supor que você é um day trader, tá? Você faz 1000 trades. Ganha, um dia atrás do outro. Você é uma máquina, tá? No 1000º você entrou atravessado no mercado, Eduardo, e errou. Só que em vez de você administrar o seu risco direito, em vez de você reconhecer que você errou, falou, deixa eu zerar esse negócio e cair fora, você insiste. Você fala, não, pô, já fiz 1000 trades aqui, ganhei todos, esse daqui, o mercado vai na direção que eu achava que ele ia. É só questão de esperar, espera mais um pouco. Daqui a pouco vocês vão ver como o mercado vai. E o rombo só está aumentando. Tá? O mercado está indo cada vez mais na direção contrária do que você precisa. Ele está comendo todo o lucro que você ganhou naqueles 1000 dias anteriores e ele vai te quebrar. Isso é ser burro em administração de risco. Quem ganha neste jogo não é tanto o cara que é bom em previsão. Uma coisa que eu já comentei aqui. É o cara que é bom em administração de risco. É cara que é covarde na hora de tomar preju e é macho na hora de embolsar o lucro. Geralmente é o contrário, né? Geralmente a maioria dos traders é muito macho na hora de ficar lá tomando ferro do mercado, né? Preju, a coisa só piora. E aí quando o mercado de repente dá um lucrinho para ele rapidamente fala, não, deixa eu realizar aqui, cair fora tal, né? O cara é macho pro prejuízo e é covarde pro lucro. Esse cara vai quebrar, tá? Então, a administração do risco é mais importante. A sua segunda pergunta, Eduardo, com relação ao que eu faria de diferente, né? Olha, eu pensei bastante e, por incrível que pareça, assim, eu acho que o que eu fiz, Eduardo, eu fiz porque era a minha época, na minha época era daquele jeito. Então eu não vou dizer pra você que eu me arrependo, mas coisas das quais, eu não vou dizer que tem coisas das quais eu me arrependo, porque na época era daquele jeito, o mundo era outro, era tudo diferente. Não era melhor nem pior, era diferente. Então eu não mudaria nada do que eu fiz. Agora, se eu tivesse começando hoje, sabendo o que eu sei, hoje que o mundo é outro,
Uma coisa que certamente eu não faria. Certamente eu não faria. Faculdade. A faculdade na minha vida tomou uma quantidade de horas que eu não sei fazer a conta, juro. Foi muito tempo. Muita energia. Assim, para você ir do centro de São Paulo até a USP todo dia, às vezes era 2, 3 horas de ônibus, Eduardo. 2, 3 horas de ônibus. Hoje eu vejo isso, 2, 3 horas. Essas 2, 3 horas de ônibus só de ida, pendurado lá do lado de fora do busão. Se eu pegasse só essas 2, 3 horas que eu gastava para chegar até a USP, e eu fosse para minha casa, sentasse... Olha, hoje eu falaria mandarim, iugoslavo, javanês, eu teria um PhD em astronáutica, eu teria feito tanta coisa, eu saberia tão mais, porque eu sou um cara propenso a ser autodidata, eu tenho vocação para ser autodidata. Não tenho muita paciência para sentar e ficar ouvindo às vezes o cara falar, dependendo de como é a aula. Eu gosto de aula boa, não gosto de aula vagabunda. Aula vagabunda eu tenho problema. Agora, se a aula for legal, ok. Agora, em geral, na USP, as aulas eram péssimas. Os professores lá são péssimos, né? O que valia ali eram os alunos, que sabem se virar. O curso em si, vou te falar que não teve nada que eu aprendi ali, Eduardo, que eu não pudesse ter aprendido sozinho em casa e melhor. Porque eu teria tido muito mais tempo. Muito mais sossego. Eu sairia do meu trabalho, chegaria em casa, ligaria o ar-condicionado, tomaria um suco de laranja, sentaria, né? Teria uma internet. Quer dizer, na época não existia isso. Pra você ter uma ideia, Eduardo, o primeiro livro importado que eu comprei na minha vida foi aqui em São Paulo, numa livraria chamada Livraria Triângulo. Ficava no centro de São Paulo, perto da Praça da República. Você chegava lá, como é que funcionava? Você chegava lá, falava, eu quero esse livro. Aí o cara tirava debaixo do balcão um manual, juro, fora de brincadeira, não tô exagerando, era isso aqui. Aí ele ia ver se esse título que você queria era comercializado por alguma das editoras com as quais a livraria tinha relações comerciais. Caso afirmativo, ele falava, não, ok, a gente pode trazer esse livro para você. Ele fazia a conta de quanto ia dar, você já pagava no ato, e demorava, sei lá, 6 meses para chegar, 1 ano para chegar. Era assim. Tá? Então, é o que eu falei, era um outro mundo. Tudo era muito mais difícil. A importância que se dava a um curso superior era enormemente maior do que hoje, né? Então tudo era diferente. Você falar antigamente que você... Pra você ter uma ideia, no primeiro lugar onde eu trabalhei, que foi uma corretora de valores, quando eu coloquei lá no meu... Você ia preencher a ficha, né? Quando eu coloquei que eu estava fazendo física, primeiro semestre, os caras não queriam me contratar porque eles achavam assim, poxa, é a USP é uma coisa maravilhosa. Então, na época, você falar que você fazia a USP era tão bom que podia até, às vezes, você não conseguir emprego, porque o seu potencial empregador ficaria intimidado. Eles me chamaram na corretora e falaram, André, você está fazendo física na USP, nós vamos investir em você, daqui a pouco vai chegar um banco estrangeiro e vai levar você embora, e nós vamos perder o investimento que a gente vai fazer em você. Eles não queriam ficar comigo, eu tive que pedir quase de joelho para ficar lá. No fim deixaram. Dei minha palavra e cumpri. Né? Tive ofertas, mas eu cumpri. Agora, hoje em dia, você falar assim, eu faço USP, o cara vai achar que você é do MST, porra. Mudou, o mundo mudou, as coisas mudaram. Né? Então, hoje, sabendo o que eu sei, vendo como é o mundo hoje, as facilidades que você tem. Né? Esses dias aqui eu estava vendo um livro de finanças corporativas. Na Amazon ele estava custando R$589. Eu entrei no estante virtual, estava custando R$20. Minto, ele estava custando 27. Na verdade era 9 do livro e 20 do frete. O frete era mais caro que o livro, dava R$29. Quando que na minha época a gente tinha uma boiada dessa, Eduardo? Nunca. Falando, você ia ter que ir lá na livraria Triângulo, o cara tirava o livrão e reza pro cara poder trazer aquele livro para você. Senão você ia ter que apelar para um amigo que fosse para os Estados Unidos, era aquele esquema de horroroso. Então, hoje é outro mundo. Eu acho que hoje você perder o seu tempo com uma faculdade é perder tempo. Eu acho que
tudo bem, eu estou por fora do mercado de trabalho, talvez eu esteja sendo até leviano em dizer uma coisa dessa, porque de repente pode ser que ainda hoje o diploma seja fator de vida ou morte para conseguir um emprego, eu não sei. Então me perdoe se eu estiver sendo leviano, não é essa a minha intenção, mas se eu, André, fosse hoje para o mercado, sabendo o que eu sei, mas nunca que eu ia perder meu tempo com faculdade. Eu ia chegar pro cara, o cara ia falar assim, prova que você é competente. Tá bom, eu ia começar a falar com o cara sobre finanças, sei lá, em que língua aí qualquer. Fala sério com ele, pra ele ver que eu estudei, que eu fiquei em casa. Eu aproveitei aquele tempo da faculdade que eu não fui, fiquei em casa e estudei seriamente. Eu acho que nas empresas de hoje tem espaço para esse tipo de pessoa, né? Na minha época não tinha. Na minha época era a manada, era o fluxo da vida. Você terminou o ensino médio, você vai ter que entrar na faculdade e se for a USP, ok, melhor para você. Se não for, sua vida vai ser difícil. Era esse o mundo da época. Graças a Deus, Eduardo, tudo mudou. Eu acho que está tudo muito mais fácil hoje, tudo muito melhor. E, de novo, se eu tivesse hoje que recomeçar minha vida, faria tudo igual. Assim, não que eu me arrependa de ter feito a faculdade, tá? É o que eu te disse. Na época era assim, não era nem melhor nem pior, era diferente. Eu não posso falar, eu errei. Eu errei porque eu não tinha Amazon, não tinha internet. Não tinha internet, não existia internet. Entendeu? É outro mundo. Outro planeta, quase. Então, pro meu momento, foi aquilo. Não me arrependo, fiz o que era para fazer mesmo. Foi um saco? Foi um saco. Perdi muito tempo, perdi. Se não fosse daquele jeito, eu poderia ter feito muito melhor? Com certeza. E por isso que eu digo, se fosse hoje, mas nem debaixo de guarda-chuvada eu ia fazer faculdade. Mas não ia mesmo. Mesmo. Eu me dedicaria muito aos estudos sozinho. Como eu fiz muito na minha vida. Só não fiz mais porque a universidade me roubou muito tempo. Tá bom? É isso. Espero ter dado 2 centavos aí de contribuição. Tá, Eduardo? Mais uma vez, obrigado pela pergunta, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu tempo. A todos vocês, obrigado por estarem aqui. Críticas, sugestões, aqui embaixo. Tá bom? Sempre um prazer estar com os senhores. Até mais.